Olá, meus queridos amados irmãos de Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Chegamos nessa quarta-feira, na terceira semana da Páscoa, nesse nosso dia 21 de abril. Anunciar a boa nova. Já pensamos sobre essa palavra? Já meditamos sobre o significado de anunciar a boa palavra? A palavra nos aproxima da fonte inesgotável de vida e de redenção. Boas novas significa boa notícia, evangelho, a palavra de Deus. Também significa boa notícia. Na Bíblia, podemos dizer que na Bíblia nos fala também sobre a boa notícia que nos leva à salvação, também à salvação que vem através de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para morrer pelos nossos pecados, para nos retirarmos das trevas, nos levarmos à vida, nos levarmos à luz. Agora, quem se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador e não será condenado, mas terá a vida eterna. Olha, isso tudo vem da palavra boa nova. Essa notícia é tão boa que não podemos guardá-la só para nós. Todos precisam ouvir a boa nova. Todos os seguidores, todas as pessoas, não importa quem seja, precisa escutar a palavra de Deus, precisa escutar a boa nova, Jesus Cristo, e deve contar para todas as pessoas que ainda não o conhecem. Por favor, vamos, divulgue, leve a boa nova para os nossos irmãos. A boa nova de Jesus salva, transforma e edifica nossas vidas. Assim, meus queridos amados, levemos sempre a palavra de Deus para os nossos irmãos, essa boa nova que é Jesus Cristo. E dessa forma, queremos agradecer a cada um de vocês que sempre está conosco, nos ajudando a este canal da comunidade, a levar a boa nova, a estar junto, levando junto Jesus Cristo nos lares das casas e assim em todos os redores, que seja no carro, que seja no metrô, no ônibus, no avião, no metrô, aonde que seja, dentro da nossa casa, no trabalho, indo para o trabalho, correndo, andando de bicicleta. E assim devemos levar a boa nova para que todos possam entender e compreender que Jesus é o Salvador. E assim, mais uma vez, agradecemos a cada um de vocês que estão sempre nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus continue abençoando o vosso caminho, a vossa família, aos lares e aonde que você esteja penetrando, aonde que você esteja andando. Que Deus, em vossa infinita misericórdia, derrame sobre cada um de nós a sua bênção. Pai amado, somos pecadores, Senhor Deus, e neste modo queremos, na nossa oração, olharmos para a cruz, para que o Senhor nos dará a graça de poder estar contigo, Senhor Deus, de poder entrar na vossa presença, Pai amado. Dizermos ao Senhor, Pai amado, na tua presença, de como somos gratos por estarmos com o Senhor, com sua bondade que nos renovou os nossos corações, fortaleceu a nossa fé, Pai, pois sem o Senhor nada somos. Enche-nos, ó Pai amado, com vosso Espírito Santo, para que possamos colaborar e levar a palavra de Deus aos nossos irmãos, levar o vosso pão aos nossos irmãos. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres,
para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte, pregando a palavra. Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos digo que vós me viste, mas não acreditais. Todos que o Pai me confiou virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade do meu Pai, que toda a pessoa que vê o Filho, nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos nessa quarta-feira, hoje na nossa reflexão, nesse dia 21. A gente vai ler na nossa primeira leitura, mostrando que depois que Estevão morreu, a igreja ela passou para ser atingida e perseguida. Mas ao mesmo tempo foi se espalhando e ficando mais forte. A perseguição ajudou a igreja a não adormecer, a reencontrar suas raízes missionárias, que são os segredos da sua eterna juventude. E assim foram então levando a boa nova, anunciando a todo o povo Jesus ressuscitado. E Lucas ainda continua nos dizendo nessa nossa primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos ficaram rezando, os apóstolos ficaram meditando, os apóstolos então eles enviaram as pessoas para irem proclamar a palavra de Deus, como o diácono Estevão. Então os apóstolos eles consagraram pessoas para este ministério, e assim foi então levado para toda a terra, desde a Judéia, desde a Samaria, e foi espalhando a boa nova. E assim começa uma nova fase na vida frágil da comunidade cristã, e a sua difusão para além de Jerusalém, foram além das fronteiras, foi para além, muito além. Entretanto, Saulo, que depois, claro, vai se tornar-se Paulo, Saulo então, ele continuava a perseguir a igreja, ele devastava a igreja, ele ia atrás dos cristãos, mas mesmo assim a igreja expandia entre aqueles que estão fora do judaísmo,
àquelas pessoas que não conhecem e a igreja continua o seu trabalho. E assim foi Filipe. Filipe, como também foi um dos consagrados pelos apóstolos, como o diácono Estevão, como Estevão, como os apóstolos também pregavam a boa nova. Eles operavam milagres, eles faziam os milagres. E assim, enquanto a igreja estava então de luto pela morte do martírio do diácono Estevão, mas também a igreja estava porque Felipe ele continuava a proclamar a boa nova. E também não somente o Felipe, mas os outros discípulos que a igreja então, os apóstolos então, pediram para ir pregar em nome de Jesus Cristo, além das fronteiras da Samaria, da Judéia, a fé cristã, ela largou-se a um novo espaço, não se importa que seja geográfico ou cultural, ela se alastrou e o mundo ele quer se renovar, a graça, o contato com a palavra que difunde a palavra da vida. Jesus nos diz no Evangelho, eu sou o pão da vida. Jesus então ele apresenta-se como o revelador da verdade, o mestre divino que veio para alimentar os seres humanos. Jesus utiliza um símbolo do pão material, do maná, para descrever a sua própria revelação, o que significa na sua própria pessoa. Mas a multidão, ela não consegue compreender devido ao coração duro, devido ao coração simplesmente pensar nas coisas materiais, devido ao coração simplesmente pensar nas coisas terrenas e não olhar para as coisas espirituais na qual o Senhor estava falando. Jesus então ele não é reconhecido pela multidão. Ele não é reconhecido como Filho de Deus. Então Jesus, ele ao mesmo tempo ele denuncia essas incredulidade. A igreja que seja naquela época como a igreja primitiva, ela vivia também, vamos dizer, com um conflito entre as sinagogas, manifestava por meio dos evangelistas e pela sua profunda ligação ao Mestre e a sua convicção do projeto de Deus que realiza no conhecimento de cada um de nós e sem reserva, mas que sempre mostra Jesus Cristo como fonte, Jesus Cristo como centro, Jesus Cristo Salvador. Ele se fez homem não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que ele enviou. Isso é o projeto de Deus, tem em vista a salvação e confia em Cristo e confia ao Filho. O Pai então ele proclama que todos os homens serão salvos por Jesus Cristo. Mas esses homens eles têm que ser abertos para que Jesus então possa levá-los aos céus, levá-los ao encontro do Pai. Jesus então ele na cruz, vamos dizer que de um lado, de uma parte tem os homens e entre o homem e Deus há um grande abismo. E Jesus está na cruz ali junto com os homens. Então essa cruz é tombada. Na hora que essa cruz tomba, ela liga esse abismo, ela liga os seres humanos a Deus. Então os seres humanos que acreditam em Cristo passam pela cruz, andam na cruz e ao encontro de Deus. Mas somente aqueles que acreditam. Aqueles que não acreditam, aqueles que ainda estão com o coração duro, aqueles ainda que não são verdadeiramente convertidos, eles não conseguem passar na cruz. Eles olham para baixo, veem um abismo e queiram retornar. Mas aí que significa que Jesus é aquele que dá o alimento. Jesus é o pão da vida. Ele que se fez homem para não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que enviou. Esse é o projeto de Deus de levar os seres humanos à salvação e foi confiado a Jesus. E o Pai então proclama que os seres humanos, para serem salvos, têm que passar pela cruz. Isso é, tem que passar por Jesus Cristo, sem que alguma se perca. É a vontade daquele que enviou. Que Jesus ele fala que ele não quer perder nenhum daqueles que Deus a ele confiou. E por isso que Jesus sempre move nossos corações para que nós possamos sempre
ir ao encontro do Pai. Essa expressão, vamos dizer que seja o último dia, mas nos indica um dia que termina a criação dos seres humanos, mas se realiza na morte para então ser vivido, ressuscitado em Cristo e ser triunfado na vida com Cristo. Nesses dias, todos poderão então saborear a água do Espírito dada na humanidade, porque nós passamos de sermos da terra, passamos então à vida. Jesus não despreza a vida corporal. Quantas vezes ele interviu para curar os doentes, até ressuscitar os mortos, mas não ele não conserva a vida, mas não nos faz ressuscitar. Jesus quer que participamos da sua ressurreição, porque essa é a vontade do próprio Pai. Jesus quer dizer que ele quer que nós morremos para revivermos nele, para ressuscitarmos em Cristo. E assim nós ressuscitamos no último dia, juntamente com Cristo, para nós irmos ao encontro, ao caminho de Deus. Mas por isso nós temos sempre atravessar pelo vale da morte, para que nós possamos ir sempre ao encontro de Deus. E é assim que se encontra então todo o santo dia o seu corpo na Eucaristia. Jesus ele comunica a sua vida, ressuscitando, nos alimentando todo o santo dia. É a Eucaristia o Senhor da ressurreição. Jesus ele abriu o caminho para a vida eterna, porque se entregou à morte pelo amor, no amor de salvar os filhos que Deus a ele confiou. Na oferta de si mesmo, ele venceu a morte. Na Eucaristia, Jesus ele renova o dom de si mesmo. Isto é meu corpo que vai ser entregue para vós. Este é meu cálice, o cálice da nova aliança, o meu sangue, que será derramado por vós. Receba aí a Eucaristia, é receber aquele que ofereceu a nós até a morte. Portanto, recebe também a força para percorrer os caminhos, para percorrer os mesmos caminhos. Lembramos sempre que quando surgem as dificuldades, lembramos sempre quando surgem as perseguições, lembramos o pão que nos deu, sempre nos dará a força para nós passarmos por este caminho da cruz e chegarmos do outro lado ao encontro do nosso Deus. Queridos amados irmãos em Cristo, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.